A filosofia antiga nos deixou uma pergunta que, olha, ecoa até hoje. É um experimento mental proposto por Platão que funciona como um verdadeiro teste de caráter. Vamos mergulhar juntos nessa história que é, no mínimo, provocadora. Vamos imaginar essa possibilidade. Um anel que dá o poder da invisibilidade total. A capacidade de se mover pelo mundo, de agir com total liberdade, sem que ninguém saiba que se está ali. Que tipo de portas isso abriria, não é mesmo? E as tentações que surgiriam. E o que isso quer dizer na prática? Bom, a ausência total de punição externa, sem consequência nenhuma, sem ninguém para cobrar. A impunidade seria, em uma palavra, absoluta. E o impacto é ainda maior, porque desapareceria também a responsabilidade social. Sem olhares de julgamento, sem uma reputação para proteger ou para manchar, é uma liberdade que chega a ser um pouco assustadora. E aqui a gente chega no ponto central. Com a garantia do anonimato, o que será que prevaleceria? A verdadeira natureza da pessoa viria à tona ou a moralidade se manteria firme mesmo com toda essa tentação? Certo. Para a gente entender a profundidade dessa questão, a gente precisa olhar para a base filosófica por trás dessa alegoria toda. A alegoria nos confronta de uma forma bem direta. A justiça é uma escolha genuína, baseada naquilo que acreditamos ser o certo, ou é só uma fachada, sabe? Uma máscara que a gente usa por medo de sermos pegos. Platão usa essa provocação para investigar a própria essência da natureza humana. E para ilustrar esse dilema todo, Platão nos conta uma história, a do pastor chamado Giges. A jornada do Giges é uma queda livre, uma espiral descendente e muito rápida. Primeiro vem o acaso. Ele encontra o anel e descobre o poder que ele tem. Logo depois, a confirmação. Ele testa essa invisibilidade e percebe que pode agir sem ser punido. Esse conhecimento, nossa, é a semente da corrupção. Ele então usa esse poder para se infiltrar no palácio, seduzir a rainha e, por fim, no seu ato final de traição, ele assassina o rei para tomar o trono. Um simples pastor se transforma num tirano, basicamente provando a tese de que o poder absoluto sem responsabilidade corrompe absolutamente. A queda de Giges acaba servindo de palco para um dos debates filosóficos mais importantes da história. O debate aqui se divide em duas visões bem opostas. De um lado, a gente tem o argumento de Glauco, que usa a história do Giges para defender uma visão bem cínica da coisa, a de que a justiça é praticada por fraqueza e por medo. Ninguém é bom por escolha. Do outro lado vem a defesa apaixonada de Sócrates, a de que ser justo é um bem em si mesmo. Algo essencial não para a reputação, mas para a harmonia e para a saúde da própria alma. Essa frase captura perfeitamente a essência do dilema. É justamente na ausência da pressão social e do medo de ser descoberto que o verdadeiro caráter de alguém se revela. Isso nos leva de volta ao ponto do Sócrates. Quer dizer, o Giges pode até ter conquistado um reino, mas para um filósofo como Sócrates, a alma dele estaria em desequilíbrio, em tormento. A recompensa de verdade não vem de conquistas externas, mas da harmonia interna de uma alma justa. Mas como é que essa alegoria de milênios atrás se conecta com o nosso mundo de hoje? A resposta, olha, pode estar bem na palma da nossa mão. Pois é, a internet se tornou o nosso anel de Giges moderno. Ela oferece um manto de invisibilidade digital que testa a integridade de bilhões de pessoas de formas que Platão, coitado, jamais poderia ter imaginado. O anonimato online diminui a percepção do risco e da responsabilidade, criando um verdadeiro laboratório em tempo real para o argumento de Glauco. E os exemplos são bem concretos do dia a dia. Perfis falsos usados para assediar pessoas, a disseminação anônima de desinformação, crimes cibernéticos planejados nas sombras. Todos eles exploram exatamente a mesma vulnerabilidade que a história de Giges revelou, a fragilidade da moralidade humana diante da sensação de impunidade. Tudo isso nos traz de volta para a questão fundamental. Uma reflexão sobre nosso caráter quando estamos, digamos, no escuro. A história do anel, no fim das contas, nunca foi sobre magia. Ela funciona como um espelho, nos forçando a encarar as verdadeiras motivações por trás das nossas ações. Agimos de forma justa por escolha ou simplesmente por uma coerção social? E assim, a pergunta de Platão ecoa através dos séculos e chega até nós. Se o poder da invisibilidade estivesse em nossas mãos, será que os nossos valores resistiriam? É um exercício de autoanálise muito poderoso, que nos desafia a descobrir quem realmente somos, quando ninguém está olhando. Se esta cápsula de conhecimento expandiu sua mente, há muitas outras a serem descobertas. Inscreva-se e ative as notificações para não perder a próxima dose de reflexão.
Sua perspectiva é importante. Deixa nos comentários. Até a próxima cápsula.